Bom dia e sejam bem-vindos a este webinar Trade Finance. Na sessão de hoje vamos falar sobre internacionalização da economia portuguesa e o programa Internacionalizar 2030. Um programa que, basicamente, sistematiza a política e os instrumentos disponíveis para que as empresas portuguesas enfrentem e, todos esperamos, superem os diferentes e exigentes desafios nos próximos 10 anos. Eu convido todos a participar, através de perguntas ou opiniões, que irei depois colocar ao nosso orador convidado após a sua apresentação. Para colocar as suas perguntas é muito simples, basta utilizar a função Chat do Teams. A agenda será então a seguinte: João Nuno Palma, vice-presidente da Comissão Executiva do Milênio BCP, terá a primeira intervenção, seguido do orador convidado, o Sr. Secretário de Estado da Internacionalização, professor Dr. Eurico Brilhante Dias. Depois teremos um momento dedicado a perguntas e respostas e a encerrar a intervenção de Diogo Lacerda, Head of Trade Finance do Milênio BCP. Por isso, fique por aí, porque este webinar vai ser de facto muito interessante e, claro, participe. Eu passo então a palavra ao Dr. João Nuno Palma. Doutor. Obrigado. Muito bom dia a todos. É com muito gosto que estou aqui a fazer, digamos, a abertura do primeiro webinar do Milênio BCP da Banca de Empresas. E o assunto que escolhemos, o foco, foi claramente a internacionalização das empresas portuguesas. Isto, de facto, é talvez também um tributo aos empresários e às empresas portuguesas que apoiaram Portugal na última crise e que eu tenho a certeza absoluta que serão fundamentais para ultrapassarmos esta crise, com a qual eu também tenho a certeza que iremos conseguir ultrapassar. A questão do Milênio BCP, relativamente a esta área de negócio, do negócio internacional, do Trade Finance, insere-se desde a nossa gênese, que sempre nos apoiámos o tecido empresarial português, sempre apoiámos o desenvolvimento do tecido empresarial português e sempre entendemos que a diversificação de mercados é fundamental para a resiliência das empresas portuguesas e, consequentemente, a resiliência da economia portuguesa. Exemplos de como o Milênio BCP se foca constantemente no desenvolvimento do tecido empresarial português pode ser, por exemplo, o posicionamento obtido nas últimas linhas Covid, onde claramente o Milênio BCP teve uma posição de destaque, teve uma cota de mercado superior a 40%, colocou mais de 2,4 mil milhões de euros na economia, apoiando mais de 15 mil empresas. Este tipo de webinars temáticos são fundamentais para, no fundo, falarmos de assuntos importantes, atuais, como é a questão do Programa Internacionalização 2030, que vai ser um foco importante para o desenvolvimento do tecido empresarial português. Paralelamente, nós temos equipas especiais de leasing, factoring, trade finance, que são uma presença constante nas redes comerciais e, sobretudo, junto dos nossos clientes, onde vamos identificando oportunidades e expansão para novos mercados. A expansão internacional é fator crítico para o crescimento das nossas empresas. É neste sentido que consideramos fundamental importância o Programa Internacionalização 2030. Temos hoje o privilégio de poder contar com a disponibilidade de Sua Excelência, o Sr. Secretário de Estado da Internacionalização, o Sr. Professor Dr. Eurico Brilhante Dias, que nos apresentará as grandes linhas condutoras deste importante programa de apoio às empresas portuguesas, a quem desde já agradecemos a sua presença. Muito obrigado pela vossa presença também aí desse lado. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Primeiro, um agradecimento à equipa do Milênio BCP, ao Dr. João Nuno Palma, à sua equipa, ao Dr. Diogo Lacerda, por este convite e por esta oportunidade de comunicar convosco através deste webinar e de falar daquelas que são as linhas estratégicas fundamentais do Programa Internacionalizar 2030. Bem sei que quando se fala de linhas estratégicas, aparentemente estamos a desviar-nos de medidas concretas. E sei que do lado de lá de quem nos está a ver e ouvir, o que quer mesmo perceber é que medidas é que o Governo está a implementar e vai implementar para facilitar os processos de internacionalização. Por isso, agradecendo esta oportunidade mais uma vez, deixem-me dizer-vos que procurarei que nos próximos minutos eu me possa centrar em instrumentos que os empresários e as empresas vão poder utilizar. Algumas que, como disse, dada a conjuntura, o Governo já teve que implementar e avançar, mas outras que iremos desenvolver nos próximos anos.
Deixem-me dizer também que o Dr. João Nuno Palma começou a sua intervenção, ou durante a sua intervenção, fez uma menção muito importante que eu gostaria de sublinhar e de reforçar, se me permitirem. O elogio necessário às empresas e aos empresários portugueses, que na última crise, naquela que entre 2008 e 2014-15 sofremos de forma aguda, e que teve nos empresários portugueses um baluarte fundamental para ultrapassar essa crise, em particular o setor exportador. Nunca devemos esquecer que foi o setor exportador que, com um movimento fantástico, em 2005 Portugal exportava 26%, nós terminámos o ano 2019 a exportar 44% do PIB. Foi esse setor que rebocou de forma muito significativa a economia portuguesa e a levou para um patamar diferente, criando emprego, criando valor, impostos e contribuindo para que o país pudesse estar mais bem preparado, inclusive para enfrentar esta crise. Mas regressando e focando-me no essencial no Programa Internacionalizar 2030. O Programa Internacionalizar 2030 dá continuidade à política que nós vínhamos executando a partir de 2017. O Programa Internacionalizar 2030 é um programa de iniciativa do Governo, mas que nós escolhemos como método que fosse um programa partilhado pelo setor privado, pelas associações empresariais, pelas empresas, e que em grande medida pudesse ser construído com as associações e com as empresas. Devo dizer que para nós o método é fundamental para podermos envolver toda a gente. Essa continuidade que nós queremos é a continuidade que nos permitiu até 2019 atingir valores históricos no que diz respeito à internacionalização da economia portuguesa. É verdade que até ao fim do ano 2019, até dezembro de 2019, a economia portuguesa atingiu o recorde de exportações. O país, em 2019, ultrapassou pela primeira vez a barreira dos 90 mil milhões de euros de exportações, fizemos 93,5 mil milhões de euros de exportações, bens e serviços, os tais 44% do PIB, mas há outros elementos que são particularmente importantes. O primeiro é o número de exportadores de bens. Portugal ultrapassou a fasquia dos 22 mil exportadores de bens. Quando falamos de exportadores de bens, estamos a falar de empresas com perfil exportador, o que pela nossa classificação, acompanhando também o Instituto Nacional de Estatística, são empresas que faturam nos mercados externos mais de 150 mil euros. E, portanto, é um número, é pela primeira vez, como dizia, ultrapassámos os 22 mil exportadores. E depois um elemento que para nós é muito interessante, que é nós tivemos um conjunto acrescido de empresas que diminuíram a sua dependência de um só mercado e, portanto, de forma contínua, nós temos as nossas empresas exportadoras dependem menos de um só mercado, e aqui devo dizer que se calhar há quem nos ouça, por exemplo, de Angola, nós temos cada vez, também em função das circunstâncias da economia angolana, é bem certo, menos empresas dependentes apenas do mercado angolano, assim como temos cada vez menos empresas, por exemplo, dependentes apenas do mercado espanhol. E, numa outra dimensão, o número médio de mercados servidos por cada empresa exportadora aumentou e tem aumentado de forma significativa. Isso é muito interessante porque é uma dupla diversificação. Menor dependência de apenas um mercado e, por outro lado, mais mercados externos servidos. E estes eram os nossos grandes objetivos na dimensão exportação. Na dimensão captação de investimento direto estrangeiro, nós precisávamos de reforçar o nosso estoque. Nós terminamos o ano 2019 com um claro reforço do estoque. Eu nunca deixo sublinhar este aspecto. Portugal, em 2019, se olharem para a consultora UI, que publica de forma anual as comparações sobre a captação e a angariação de investimento direto estrangeiro pelos vários países, Portugal, em 2019, tinha duplicado a cota de angariação. Nós, no conjunto dos países, passámos a uma cota de 2,5%, o que duplicou, aproximadamente comparando com 2018. E pelo segundo ano consecutivo, a Agência de Investimento e Comércio Externo de Portugal, a nossa AICEP,
bateu o recorde de contratos de investimento assinados, ultrapassando pelo segundo ano consecutivo os 1.000 milhões de euros de investimento apoiado. Estes eram os nossos objetivos. Foi aquilo que conseguimos fazer até ao fim de 2019. E é nestes parâmetros fundamentais que nós precisamos, mais uma vez, de definir objetivos em conjunto. E o Governo propõe que o país se fixe numa meta de 53% de peso do PIB até 2030, numa evolução bietápica, já explicarei o que considero uma evolução bietápica, que consiga chegar e ultrapassar os 24 mil exportadores e que, ao mesmo tempo, o rácio de diversificação, aquele número médio de mercados servidos por cada empresa exportadora, possa ultrapassar os 5, o que é um salto qualitativo muito significativo. E no investimento direto estrangeiro, aquilo que nos propomos é um crescimento médio de 4% do estoque até 2030. Isto significa, basicamente, que temos que manter a cota e temos que manter a cadência com que estamos a angariar investimento direto estrangeiro, reforçando progressivamente o estoque de IDE. Vamos à minha questão bietápica. Porque é que eu dizia que temos que atingir os 53% de peso do PIB até 2030 e considero que ela tem que ser bietápica? Peço desculpa. É bietápica porque tudo aquilo que eu vos disse sobre 2019 e sobre as boas notícias de 2019 sofreram, como todos sabem, a partir de março de 2020, um forte impacto negativo. O que é que a pandemia nos trouxe neste momento? A pandemia trouxe-nos um forte decréscimo do comércio internacional, o que não é extraordinário se considerarmos que o comércio internacional tem uma variância superior à variância do produto interno bruto e, portanto, quando o produto interno bruto se reduz, tipicamente o comércio internacional reduz-se mais. Também acontece o contrário, quando sobe o PIB, o comércio internacional também tende a subir mais do que o produto interno bruto. E trouxe-nos uma circunstância talvez única. Ao contrário da última crise, Portugal atravessou um momento muito difícil, mas o setor exportador pôde encontrar noutros mercados outras dinâmicas de procura que podia servir. Com grande esforço, mas que podia servir. Neste momento, todos os mercados internos que servimos, no exterior, mercado espanhol, mercado alemão, mercado francês, mercado italiano, o Reino Unido, com o elemento acrescido do Brexit até 31 de dezembro deste ano, as dificuldades sentidas no mercado norte-americano, no Brasil, em África, nós não encontramos nenhum mercado em que a procura doméstica esteja a aumentar. Bem pelo contrário, encontramos uma sincronia de decréscimos que torna a vida das nossas empresas bastante mais complicada. E é por isso que nós temos que olhar para a trajetória até 2030 de forma bietápica. Uma primeira etapa de recuperação e uma segunda etapa de aceleração. Quanto à etapa de recuperação, ela deve nos levar até 2023 à recuperação dos 44% do peso das exportações no PIB. Este ano, não há volta a dar, as exportações vão descer o seu peso relativo no produto interno bruto, provavelmente em torno dos 35%, 36%. Veremos como vamos concluir este ano, mas as reduções têm sido apreciáveis, particularmente no lado dos serviços. As boas notícias, apesar de tudo, é de que no setor dos bens temos vindo progressivamente a reduzir a diferença face ao período homólogo. Julho teve uma redução de 7% em relação a julho de 2019. Agosto, setembro, outubro, novembro, os próximos meses, este mês e os próximos meses, são meses onde esperamos poder ter uma aproximação aos níveis de comércio que tínhamos no período homólogo de 2019. Mas a verdade é que essa recuperação no setor dos bens é muito importante, mas não compensa o fortíssimo decréscimo que os setores associados às viagens, à mobilidade, o turismo, o transporte aéreo,
esse forte decréscimo que estamos a sentir numa economia como a nossa, onde 1/3 das exportações está relacionado com serviços e onde, particularmente, o turismo tem muito peso. Por isso, centremos-nos naquilo que é a nossa proposta, a discutir, a concluir em Conselho de Ministros mais tarde. O programa foi aprovado na generalidade, mas concentremos-nos neste objetivo, o objetivo de poder recuperar até 2023 e de acelerar até 2030. Para isso, temos que ir às medidas concretas, como eu dizia. Temos que ir às medidas que nos vão permitir fazer um salto qualitativo importante, porque é disso que nós estamos a falar, que é ultrapassar pela primeira vez os 50% do peso das exportações no produto e aumentar o estoque de IDE, aproximando o estoque de IDE de 70% do produto interno bruto. Nós, metodologicamente, dividimos as nossas propostas em 6 áreas, aliás, no seguimento do que já tínhamos feito antes. A primeira área é uma área muito importante para as pequenas e médias empresas e é uma área a que nós estamos a dar muita atenção, que é a de reforçar os instrumentos de informação de mercado às empresas portuguesas. A angariação, a aquisição de informação de mercado sobre as condições de operação, sobre potenciais clientes, potenciais parceiros, concorrentes, estrutura de preços, estrutura de canal de distribuição, são tudo informações centrais para que uma empresa tome a decisão de exportar e de procurar servir a procura externa. Nós não podemos continuar a utilizar os mesmos instrumentos. E o esforço que estamos a fazer na intelligence comercial, basicamente com base na ICEP, mas que pretende articular as redes externas que Portugal tem ao seu serviço, quer a rede diplomática e da ICEP, como é evidente, mas também as outras redes, a própria diáspora, que tem um papel importante, em particular em muitos mercados exportadores e até na angariação de investimento, devo sublinhá-lo, e as outras redes que se vão gerando, nós temos procurado automatizar, criar um data tank específico, setor a setor, mercado a mercado, e que a ICEP, com os diferentes agentes, com a banca, por exemplo, mas também com as associações empresariais, possa começar a servir as empresas com melhor informação, mais atualizada e, acima de tudo, mais crítica para o negócio. E, portanto, nós vamos ter que fazer um investimento sério nos instrumentos de intelligence e nos produtos que disponibilizamos de informação de mercado. E essa é uma primeira linha que nós estamos a desenvolver, sistematizando, organizando por mercado e onde vamos fazer um grande investimento. E esse é um elemento estrutural e que procuramos, já em 2021, ter novos produtos disponíveis, mas procuraremos até 2023 fechar setorialmente e alargar a base dos mercados em que conseguimos angariar informação e gerar informação customizada, dedicada empresa a empresa. A segunda dimensão diz respeito a um elemento central e que muitos dos que nos estão a ouvir poderão perceber, que diz respeito à qualificação de recursos humanos na área dos negócios internacionais. Se vos disse que tínhamos boas notícias no que diz respeito às metas alcançadas até 2019 em vários parâmetros, há um parâmetro em particular que é claramente insatisfatório e onde não atingimos os objetivos que queríamos. E porquê é que eu ligo isto à gestão de recursos humanos? Perceberão de seguida. Ao longo dos últimos 5 anos, do conjunto de exportadores de bens, dos 22 mil que fiz referência e que atingimos em 2019, apenas metade, aproximadamente metade, entre 10 mil a 11 mil, apenas metade, exportou de forma contínua nos últimos 5 anos. O que significa que há uma parte importante da base do setor exportador que não exporta de forma recorrente e contínua. É muito intermitente na relação com os mercados externos. O segundo elemento mais preocupante e que eu sublinho é que, é verdade, nós tivemos 22 mil exportadores e esse é um valor recorde.
Mas não deixa de ser menos verdade que em 2019 nós somamos 5.500 a 6.000 novos exportadores. Então, se somarmos 5.500 a 6.000 novos exportadores, porque é que o valor global aumenta 1.000, entre 800 a 1.000 exportadores? Porque nós, entretanto, perdemos outros 5.000 que tinham exportado em 2018. E este valor de ganhar 5.500 a 6.000 novos exportadores, mas cumulativamente, ao mesmo tempo, em simultâneo, perder outros 5.000, é um padrão dos últimos 10 anos, não é dos últimos 5, é dos últimos 10 anos, onde temos um conjunto alargado de empresas que não tem continuidade no setor exportador. E, apesar de eu estar aqui numa entidade bancária com os nossos amigos do BCP, eu tenho que sublinhar, e isto não é apenas um problema de dinheiro. Isto não é só dinheiro. Isto é qualificação, é ter recursos que permitam manter a continuidade do processo exportador. É dinheiro seguramente também, eu sei. Eu estou só a dizer é que não é só dinheiro. E, portanto, nós precisamos de qualificar a abordagem aos mercados externos. E é preciso dizer que o Estado, através dos fundos comunitários, investe com as empresas, não investe sozinho, investe com as empresas, sob a sua direção, muito dinheiro em fundos comunitários para a internacionalização. E eu digo sempre, nós temos que fazer a nossa avaliação. E se dos 5.000 que deixaram de exportar foram empresas que utilizaram recursos públicos e privados, é porque a economia portuguesa não está a dar não é um adequado uso, a palavra não é a mais correta, mas não está pelo menos a ter eficácia naquilo que é a utilização de recursos que tem disponíveis. E isso não pode acontecer. E nós temos que garantir, então, que para além do dinheiro nós temos outros programas centrados na gestão de recursos humanos nos negócios internacionais, e o Governo vai lançar com o IFP, com as associações empresariais, um programa que procura financiar, é certo, é dinheiro, financiar é certo, mas a colocação de recursos humanos especializados em negócios internacionais nas pequenas e médias empresas portuguesas. Em particular, nas pequenas e nas microempresas, onde nós sentimos mais dificuldades. Faremos um caminho, essa é uma medida nova, que queremos com mais escala e para onde vamos dirigir mais recursos. Na terceira dimensão do financiamento, devo dizer que nós estamos a tocar em 2 ou 3 elementos que propomos. E alguns deles, entretanto, já avançamos. Seguros de crédito à exportação. Estamos a passar um momento particularmente difícil. Nós, neste momento, temos a ser operado pelas diferentes seguradoras de crédito a facilidade de seguros de crédito OCDE com garantia de Estado, que bem sei que, melhorando as circunstâncias que encontramos em março e abril, ainda não se satisfazem a totalidade dos problemas identificados, particularmente no que diz respeito aos seguros de crédito no mercado doméstico, onde o Governo está a discutir com Bruxelas, tem que notificar Bruxelas, para poder ter também garantia de Estado para seguros de crédito, neste caso para o mercado doméstico, e entendo o mercado doméstico, na minha dimensão internacionalização, como empresas que, apesar de venderem dentro de Portugal, são empresas que estão na cadeia de valor da exportação. Isso é muito importante em setores como o calçado, como o têxtil e como o vestuário, mas também nas linhas de crédito que, entretanto, tivemos que lançar para suportar tesouraria, para suportar aquilo que era uma restrição fortíssima do lado da procura, com um decréscimo fortíssimo do lado da procura. Eu deixem-me dizer que sei que muitas empresas estão a passar imensas dificuldades. Estas medidas tiveram que ser medidas urgentes. Sei que o setor exportador, em particular, desde o ponto de vista relativo, foi, eu não digo beneficiado, porque não há empresas beneficiadas, mas eu diria que, desde o ponto de vista proporcional, o setor exportador ficou com mais recursos do que a generalidade da economia portuguesa. Isso é normal, até porque grandes empresas exportadoras e médias empresas e pequenas e médias, neste caso estou mais a falar das pequenas e médias naturalmente, que eram aquelas que podiam ter acesso à linha, são tipicamente empresas com estruturas de capital e com performances financeiras melhores e, por isso, mais passíveis de serem financiadas.
mas vamos também nos seguros para fora da OCDE. Os seguros para fora da OCDE já tiveram o aumento do plafond, é insuficiente, e, portanto, vamos continuar a reforçar os plafons com garantia de Estado para fora da OCDE. E estamos, neste momento, na arquitetura do Banco de Fomento, com os nossos colegas do Ministério da Economia e do Ministério das Finanças, a estruturar uma abordagem onde os seguros de crédito passem a ter um front desk no Banco de Fomento, na ligação depois também ao COSEC e ao Tesouro. Queremos evoluir e queremos, no curto prazo, colocar a linha de financiamento de encomendas internacionais a funcionar. A linha de encomendas, de financiamento das encomendas internacionais é uma linha que foi consagrada no programa de resposta imediata que o Governo preparou. É uma das medidas que está consagrada também em sede de orçamento suplementar, que o Governo apresentou e aprovou, e foi aprovado pela Assembleia da República, e que, no fundo, responde a uma necessidade objetiva, que é a de que, nos seguros de crédito, muitas das empresas passaram a ter aquilo que se chamam nulos, ou seja, apólices que para um determinado cliente ficaram a zero, sem cobertura, e, portanto, nós consideramos que uma linha de financiamento de encomenda internacional dedicada, com garantia de Estado, em 85%, poderá permitir aquilo que nós chamamos um desconto de encomenda para financiar a liquidez das empresas na resposta a encomendas e a contratos concretos que têm dos seus clientes. É uma medida de urgência, não é uma medida estrutural, é uma medida para este contexto, não é uma medida que nós tivéssemos pensado para o programa internacionalizar na sua origem, é uma medida que foi incluída pela necessidade que tivemos e que temos de responder também ao crescimento da procura externa, que é isso que esperamos nos próximos tempos. Outra dimensão é a dimensão da promoção externa. Nós temos que terminar um processo que começamos. Nós temos que ter mais consolidação e concentração da promoção externa. O país não pode continuar a ter uma promoção externa muito dispersa. Isto significa, primeiro, valorizar a promoção conjunta. A promoção em conjunto, com as associações empresariais de natureza mais transversal e setorial, com os clusters. E por isso, uma das medidas que o Governo desenhou não é de prejudicar uns, mas é de beneficiar aqueles que recorram a projetos conjuntos geradores de eficiência coletiva. Se calhar muitos dos que me estão a ouvir percebem. Nesta minha atividade eu percorro muitas feiras internacionais, neste momento inexistentes, já agora, com honrosas exceções. Vim segunda-feira de Milão, há muito poucas. Mas percebem que ganhamos todos quando temos empresas com menor visibilidade, com marcas com pouca, eu em alguns casos diria, nula notoriedade nos mercados internacionais, em nos juntarmos debaixo de um mesmo chapéu, e esse chapéu é Portugal. E seremos mais eficazes, quer a comunicar, a promover, mas também, perdoem-me, a utilizar os recursos públicos que temos à disposição para a promoção externa. E é isso basicamente que nos propomos fazer. Continuar o processo de concentração, iniciado em 2017, com bons resultados em alguns setores, vou dizer alguns, no mobiliário, nos setores da moda, na metalomecânica, e não só, mas na metalomecânica em particular, nos moldes, mas isto é um processo que tem que continuar. Estou-me a esquecer do setor agroalimentar, onde temos também feito um excelente trabalho de concentração e de consolidação, mas melhor coordenação, mais chapéu Portugal, porque Portugal já acrescenta valor em muitos setores e nós precisamos de utilizar melhor os recursos públicos, portanto nós vamos continuar nesse caminho. Outra dimensão na promoção, a promoção digital, que quem não fazia, a promoção digital está a impor-se. O setor do calçado já avançou com o Portugal Shoes, que terá novos desenvolvimentos até ao fim do ano. O setor agroalimentar está a trabalhar com a ICEP para aquilo que foi denominada a Food Summit, e onde procuraremos como fazer
uma autêntica feira digital de produtos portugueses, e esse é um caminho que estamos todos a fazer. A urgência da crise e a dificuldade de fazer promoção externa veio queimar etapas na abordagem à promoção digital. Estamos a trabalhar, é uma grande aposta, e demos prioridade nos últimos concursos de internacionalização à promoção digital. Deixo para o fim 2 outros elementos. Os chamados custos de contexto nos mercados internacionais. Nós estabelecemos um conjunto de áreas que definimos como prioritárias. No setor primário, naquilo que são as barreiras não tarifárias de natureza fitossanitária, um trabalho muito exigente com o Ministério da Agricultura para eliminar barreiras à exportação de produtos do setor primário e agroalimentares, no essencial, é disso que estamos a falar naturalmente. Não podemos continuar a ter o que tivemos, por exemplo, na República Popular da China, em que tivemos quase 10 anos para poder exportar carne de porco para a República Popular da China por barreira não tarifária. Entretanto, já conseguimos avançar com a uva de mesa, estamos com a maçã de Alcobaça, a pera roxa, etc. Portanto, nós temos que continuar e definimos um conjunto de prioridades para os quais os meus colegas do Ministério da Agricultura muito participam, mas também, naturalmente, a CAP e as entidades representativas do setor agrícola. E uma outra dimensão que para nós é particularmente importante, que é o acompanhamento dos acordos comerciais, da nova geração de acordos comerciais da União Europeia. O Canadá, o Japão, Singapura, a renovação do acordo com o México. A implementação, eu diria que um dos grandes objetivos do governo português seria avançar esse dossiê, que é o Mercosur, depois do acordo político alcançado, a verdadeira ratificação e aprovação do Mercosur ainda nos próximos meses. Eu diria que dentro do ano 2021, seguramente seria algo muito importante, e permitirmos também aí retirar alguns das barreiras que já estão removidas desde o ponto de vista dos acordos, mas que, na verdade, na prática, precisam de um enforcement diplomático para serem retirados. Reparem, Portugal em 2019 exportou praticamente o dobro para o Canadá, porque nós, quando digo nós, é o conjunto, tem os nossos amigos canadianos, mas também o lado português, fizemos um claro esforço de fazer com que o CETA fosse útil para muitas empresas portuguesas. E, de repente, os números funcionam. Funciona o acordo comercial. E é isso que procuramos defender num momento político particularmente sensível, onde nós temos a perfeita consciência que o discurso soberanista, que o discurso da defesa do perímetro nacional parece estar de regresso a muitos países, e que isso não é necessariamente bom para o comércio internacional. O governo português não tem essa posição. Nós consideramos que é importante transacionar nos mercados externos, também para comprar melhor, desde que a balança esteja equilibrada, e nós nos últimos anos, eu diria que desde 2012, Portugal tem tido continuamente, inclusive em 2019, uma balança de bens e serviços ligeiramente positiva. Deixava nesta questão dos custos de contexto uma outra dimensão a que nós queremos dar particular relevância, que é os mercados lusófonos. Estão inscritos com especial cuidado Angola, os mercados de língua oficial portuguesa, que partilham connosco a língua. Naturalmente, o Brasil é um ator fundamental no Mercosur, mas a mobilidade de investidores, de empresários dentro do espaço lusófono é um dos nossos objetivos. E Portugal, que neste momento tem o secretário-geral da CPLP, tinha inscrito como uma das suas prioridades a agenda económica da CPLP e, ao mesmo tempo, a possibilidade de encontrarmos um instrumento, e eu estou a utilizar as palavras com muito cuidado, percebam que é um tema sensível e que devemos ter particular cuidado, até porque isso implica um acordo multilateral, mas que seria muito útil termos algum instrumento que nos permitisse a mobilidade sem visto, ou com um visto simplificado, ou com algum instrumento, não vou agora detalhar ou circunscrever um só instrumento, mas um instrumento que nos permitisse liberdade de movimentos dentro do espaço da CPLP, promovendo aquilo que é o comércio dentro destes países. Esse era um dos nossos objetivos. Estamos muito preparados, já estávamos para março, mas continuamos preparados
para ter, à margem da Cimeira da CPLP, um encontro entre as agências de investimento e comércio externo, do lado português a AICEP, do lado dos nossos amigos da CPLP, então as suas agências de investimento e comércio externo, para procurar construir essa agenda económica, que é muito importante para Portugal, mas que acreditamos que é importante para os nossos amigos países africanos de língua oficial portuguesa, Timor-Leste e, naturalmente, o Brasil. Por fim, a marca Portugal, que é sempre um tema de grande controvérsia, muitas vezes. Nós gostaríamos de não só reforçar a promoção mais coordenada, mas em simultâneo de construir 2 instrumentos. O primeiro, alguns que me estão a ouvir poderão pensar que é impensável, como é que chegamos a 2020 sem isto? Mas a verdade é que nós temos ainda instrumentos muito rudimentares que nos possam dizer qual é a percepção externa de Portugal e como é que essa percepção externa afeta o valor dos produtos vendidos com origem em Portugal, bens e serviços. Nós temos comprado informação, estamos a fazer comprado informação. Nós temos os nossos instrumentos de percepção de Portugal, mas nós temos que ter um trabalho mais estável e um procedimento de seguimento dessa imagem externa e como essa imagem externa tem impacto nos nossos produtos e serviços, temos que ter um instrumento mais estável e mais contínuo. Quem me ouve perceberá que Portugal não é percebido da mesma forma em Angola ou Moçambique, no Vietnã ou na Índia, no Brasil ou na República Popular da China. E que quando falamos de Portugal e de produtos portugueses, do calçado ao turismo, como serviço, Portugal não tem não só a mesma notoriedade, mas como não tem a mesma percepção de qualidade e de qualidade-preço. E para fazermos boa promoção, nós temos que cuidar da imagem de Portugal, da origem Portugal. E isso é muito mais do que um logotipo. É tratar Portugal como origem de bens e serviços, como uma autêntica marca, que tem atributos, que tem percepções. Um Made in Portugal nos sapatos, hoje, é algo que acrescenta valor. E falo de quem esteve com os empresários agora, na segunda-feira, vim na segunda-feira de Itália, da Micam. Acrescenta valor. Mas acrescenta valor comparativamente com a origem Itália? Não, o calçado italiano tem uma percepção de valor superior à portuguesa. Mas Portugal hoje tem, comparando com outros destinos, uma belíssima percepção de qualidade. Mas temos poucos setores que o percebam e, portanto, nós temos que construir um instrumento que nos permita perceber de forma individual como é visto Portugal e depois, segundo, como é que é visto Portugal comparando com os outros países. Quem olha para um queijo português, um queijo espanhol e um queijo francês, o que é que pensa sobre o produto em si e o que é a origem? Dá valor ou retira valor? E esse é um elemento que nós temos que construir para promover bem Portugal, em particular numa economia com muitas PMEs e onde a notoriedade das suas marcas próprias é muito baixa. A segunda dimensão da marca Portugal. Nós temos que construir cada vez mais marcas portuguesas com notoriedade. Porque aquilo que eu disse é uma debilidade, mas é uma debilidade que tem impacto no valor que as empresas retêm. Não quero dar casos concretos, mas parece-me evidente em muitos setores que Portugal continua a ser um excelente fabricante, com qualidade, mas sem marca. E isso é um caminho longo, duro, que precisa de financiamento, que precisa de dinheiro, mas que precisa de estratégia de construção, de estratégia de marca desde o ponto de vista internacional. E nós queremos construir em conjunto uma plataforma de marcas portuguesas internacionalizadas ou internacionais. Perdoem, mas isto em inglês fica sempre mais bonito, não é? International Portuguese Brands, fica assim uma coisa mais
mais internacional, diria mesmo, mas que nos permita não só ter bons casos, mas ir construindo uma notoriedade que associa o país às marcas que estão essencialmente no business to consumer. Temos alguns casos, poucos, mas temos que continuar a trabalhar a marca Portugal e as marcas portuguesas que se associam a essa origem. Como disse, temos alguns casos, mas poucos, mas nós temos que continuar por aí. Para uma empresa que me ouve e que está desse lado da Câmara, disto tudo que eu disse, o que é que pode ir buscar diretamente só para si? Para além daquilo que é a estratégia global do Governo. O que é que pode ir buscar só para si? Só para si pode ir buscar, de forma individual, vai ter novos instrumentos de informação mercado, vai ter iniciativas para ter recursos humanos dedicados ao comércio internacional, vai ter seguros de crédito para mercados OCDE e fora da OCDE, e esperemos a linha de financiamento da encomenda internacional, vai ter mais promoção conjunta e mais incentivo à promoção digital, e esperemos que tenha um governo, é para isso que estamos aqui, que diminua os custos de contexto nos mercados internacionais e que valorize a marca Portugal. Perdoem-me se foi um bocadinho mais longo do que inicialmente previsto, mas entusiasmei-me, espero que tenha sido útil e estou naturalmente disponível para as vossas perguntas. Muito obrigado. Muito bem, Sr. Secretário de Estado, muito obrigado por ter, ia pedir que ficasse mais um momento connosco, muito obrigado por ter partilhado connosco a sua experiência e conhecimento sobre todos estes temas, e vamos agora dar início então a aumento de perguntas e respostas que nos têm chegado live por parte dos nossos clientes que acabaram de assistir à intervenção do Sr. Secretário de Estado. Portanto, temos aqui já uma primeira pergunta que eu vou passar a ler. Ouvimos os objetivos de crescimento até 2030 para exportação, volume, quantidade e diversificação. Não será preciso rever / reajustar e terem atenção aos seguintes pontos? A. Setor bens, a estratégia verde europeia irá afetar o nosso maior exportador automóvel, não é? B. Setor serviços, recuperação do turismo não deverá recuperar até nível recente. Muito obrigado pela questão. Sr. Secretário de Estado, por favor. É uma excelente pergunta, quer dizer, todas as perguntas são legítimas, mas esta é particularmente interessante porque foca dois aspectos que eu de facto não sublinhei. A estratégia verde. Sim, a estratégia verde e, acima de tudo, aquilo a que chamamos a transição climática. É o eixo, é um dos eixos do plano de recuperação e resiliência e é bem verdade que afeta um dos nossos setores mais exportadores. Eu diria que no setor de bens, o mais exportador. Assim, assumam números grosseiros, não muito detalhados, mas eu diria que o setor automóvel, apenas na exportação de bens, tem um impacto aproximadamente de 20%, é o conjunto de 20% das nossas exportações de bens, aproximadamente. Sim. Por isso, é preciso terem atenção. Nós já andamos a acompanhar esta transição. E o setor automóvel vai ter impactos a diferentes níveis. Se nós pensarmos nas OEMs, naquelas que são as unidades de produção, de montagem de automóveis, elas terão que fazer um ajustamento para modelos híbridos e elétricos, no essencial. Onde, nessa medida, nós temos que trabalhar para essa reconversão e para que os investimentos em curso e futuros façam ajustamento à mobilidade elétrica e à descarbonização da mobilidade. E, portanto, nós aí estamos a trabalhar muito cautelosamente, percebendo que um automóvel elétrico tem menos partes, peças e componentes que o atual automóvel de combustão e que isso implica também para trás, na cadeia de valor e na cadeia de abastecimento do setor automóvel, ajustamentos no setor dos componentes de plástico, nos metálicos e nos moldes. E esse ajustamento estava em curso e poderá ser mais acelerado. E nós já sentíamos, por exemplo, no setor de moldes, que o setor de moldes vivia um momento de algum impasse entre a transição dos motores de combustão para os motores elétricos e que isso estava a gerar um momento de procura mais baixo, vamos colocar a questão assim, porque o setor
estava em phasing out e em phasing in de um processo novo. A pandemia vai acelerar isso, vai acelerar esse processo. E tudo aquilo que nós ouvimos sobre hidrogénio verde numa dimensão e sobre baterias é outro aspecto, são outros aspectos que nós vamos ter em atenção, mas nós precisamos do setor automóvel, não é só apenas o peso que tem no setor de bens. O automóvel é muito mais do que o carro que nos sai no fim da linha. Ele tem um conjunto de tecnologias e saberes fazer que não podem desaparecer da economia portuguesa. Na metalomecânica, na eletrónica, nos moldes. E, portanto, nós temos que ter em Portugal setor automóvel dessa nova mobilidade. E nós não queremos que o automóvel perca peso. Assumimos que era útil que o automóvel, no conjunto da nossa exportação de bens, pudesse perder peso, não perdendo valor. Significava que teríamos que puxar por outros setores, e é isso que procuraremos fazer, por exemplo, com o crescimento do setor agroalimentar, que está previsto e que nós, com os novos investimentos, esperamos aumentar decisivamente, e também no setor de serviços, onde estamos a exportar mais serviços, e aqui estou a excluir o turismo e o transporte, estou a falar de serviços às empresas, onde temos aumentado de forma muito significativa. Disse-me, quanto à questão do turismo, o turismo vai ser, estamos perfeitamente de acordo, vai ter um crescimento mais lento. Há de recuperar, a pandemia há de ser ultrapassada. O turismo tem para nós um papel muito importante na dinamização das exportações de serviços, mas claro, tem muito emprego agarrado, é um setor com muito emprego. Vamos ver como ele vai evoluir no futuro próximo. Chegar aos níveis que teve no fim de 2019, estou de acordo com quem faz a pergunta. Nós vamos ter que contar para a nossa estratégia que o setor serviços, e em particular o setor de turismo, vai chegar mais tarde a níveis idênticos de 2019, mas bastante mais tarde, e é por isso que nós estamos a empurrar a recuperação dos 44%, não para 2022, mas um bocadinho mais para a frente, para 2023. E, portanto, esses são duas boas questões e que, desde o ponto de vista estratégico, são muito relevantes naquilo que é a estratégia industrial do país. Muito bem, muito obrigado pela sua resposta. Vamos ver se temos mais uma pergunta. E temos o programa, e quando referem programa, penso que estarão a referir ao programa Internacional 2030, não é? Internacional 2030. O programa estabelece prioridades como o aumento das exportações de bens e serviços, como disse há pouco, o incremento do número de exportadores ou a diversificação de mercados de exportação, entre outras. Estão já previstas guidelines para a concretização destas prioridades? Um tema. Segundo tema, que iniciativas estão já previstas e quando poderão as empresas aceder a estas ferramentas? Quanto às guidelines, sim. Nós estabelecemos para cada objetivo, isso está estabelecido desde o início, que para cada objetivo e depois meta definida, nós construímos aquilo que dizemos um cacho de medidas que deve contribuir para aquele objetivo e para aquela meta. É bem verdade que muitas das medidas não têm impacto apenas num objetivo e numa meta, mas sabemos que há cachos de medidas que estão orientadas, umas à diversificação, outras ao aumento, outras ao aumento da captação de investimento direto estrangeiro, por exemplo. E, portanto, aí nós temos claramente definidos aqueles que são os indutores e os vetores, fora a conjuntura e o contexto, que nos permitem alcançar aquelas metas. Portanto, esses guidelines, eu diria que entre o objetivo e a meta e a medida, nós fomos estabelecendo. Quando é que vão poder aceder a estas ferramentas? Isso é uma pergunta muito concreta para uma resposta simples. Instrumentos de informação. Alguns setorialmente já estão disponíveis, queremos concretizar até ao fim de 2021 quase todos os setores e depois temos que robustecer os data banks, portanto, onde temos o reservatório de informação. E, portanto, aquilo que vai poder ver hoje é, se for do setor do calçado ou do setor dos vinhos, por exemplo, só para dar dois exemplos, já hoje pode começar a utilizar a base da ferramenta. Ela vai evoluir progressivamente até ao fim de 2021 e depois vamos continuar a carregar para customizar informação. 2. Na gestão de recursos humanos, nós esperamos em 2021 fazer o lançamento destas iniciativas. Porquê é que em 2021? Porque nós precisamos de, na transição de quadros,
ter não só o instrumento de recuperação e resiliência aprovado e a funcionar, isso só vai acontecer em junho de 2021, como o novo QFP a funcionar. E, portanto, são medidas que estão pensadas para a partir de 2021. Os custos de crédito à exportação estão aí a funcionar. A linha para o financiamento das encomendas internacionais estará disponível este ano. E os seguros de crédito para fora da OCDE, nós já fizemos um reforço este ano. O Banco de Fomento está anunciado. Esperemos que comece a trabalhar ainda este ano, progressivamente. Portanto, na parte do sistema financeiro, eu diria que no essencial, naquilo que é novidade, nós procuramos que o 2020 seja um ano em que o conjunto mais importante de iniciativas tem que estar disponível. Na parte da promoção externa, vamos ter 2021, vamos ter novo concurso a projetos conjuntos já em dezembro. Portanto, vai haver um novo concurso para projetos conjuntos já em dezembro de 2020. Vamos reforçar a gestão de fileiras da ICEP para ter maior coordenação e esperamos para 2021, mas aqui eu diria que eu só posso dizer que tenho a certeza disto depois de acabar a discussão do Orçamento de Estado. Esperemos que o Orçamento de Estado possa ter alguma novidade quanto a um incentivo ao reforço da eficiência coletiva, que foi um dos elementos que eu falei. Quanto à marca Portugal, trabalharemos em 2021. A marca Portugal precisa de maturidade e de reflexão e nós vamos, em 2021, ter essa conversa mais abrangente, que é preciso fazer, porque o pior que podia acontecer nesta altura, no que diz respeito à marca Portugal, era o Governo tomar uma iniciativa que não envolva agentes e atores, porque quem quer fazer política e quer ter resultados, sabe que para ir longe tem que ir acompanhado e às vezes isso obriga a uma velocidade um bocadinho mais lenta. Quanto às questões do Mercosul, por exemplo, e da parte dos custos de contexto, nós estamos a trabalhar na parte agrícola. Mercosul é uma prioridade para 2021, ainda que, como sabem, quem me ouve, é que se fosse pelo governo português, o Mercosul já tinha sido ratificado, aprovado, mas obriga naturalmente a uma discussão e a um contexto em Bruxelas, a uma discussão contextual, onde nem todos os Estados-membros têm o mesmo entendimento que Portugal. Muito bem, muito obrigado pela sua resposta. Vamos entrar já então numa terceira questão. No programa Internacionalizar 2030 é referido o lançamento de uma linha específica de financiamento da encomenda internacional. Pode avançar uma previsão para a divulgação dos requisitos para acesso à linha? Esta deve ser, os requisitos não devem ser muito diferentes dos requisitos que estão enunciados nas linhas de crédito que a montante, que depois da questão do Covid foram lançadas. Aquilo que nós queremos, e será ainda este ano, nós esperamos que seja, aliás, o Sr. Ministro da Economia fez um sublinhado, penso que ainda há 2 dias, que novas linhas estavam a ser preparadas, uma delas será seguramente esta, e nós estamos a procurar que isso nos permita fazê-lo ainda este ano e que ela esteja disponível aos balcões, porque o processo será mais ou menos semelhante àquele que foi usado até agora. E, portanto, será para agora. Temos depois peço desculpa de o interromper, mais 2 aspectos. Portanto, nas notícias que têm sido referidos também apoios no âmbito fiscal. Se pode também avançar alguns. Sim, e o AICEP está preparado para suportar as empresas na resposta a este processo? A primeira pergunta, quanto à questão do âmbito fiscal, nós lançámos algumas iniciativas de âmbito fiscal, o Governo lançou, mais transversais. O orçamento suplementar, como sabem, tinha um crédito de imposto por investimento. Agora a expressão não é esta, perdoem-me não dizer de memória. Aliás, é uma medida que não é inovadora, ela já foi usada, penso que em 2014, se não me falha a memória, e é uma forma de tentar empurrar e antecipar algum investimento, ou seja, empresas que estão preparadas para investir, que ponderam investir no futuro próximo, dadas as circunstâncias da economia portuguesa, se o puderem fazer em 2020, sabem que têm um crédito fiscal ao investimento, que penso que tem um limite máximo de 5 mil milhões de euros para executar depois e para utilizar em resultados futuros para um espectro de, penso que de 4 anos. Falei de medidas fiscais de apoio à internacionalização e há 2 de que tenho vindo a falar. Uma delas já falei hoje e está em preparação, nós veremos para o ano 2021. A outra, nós gostaríamos de fechá-la ainda este ano, em 2020, que é a de isentar de imposto de selo
a utilização dos seguros de crédito à exportação com garantia de Estado. É uma velha ambição, minha já agora também, apesar de nunca ter utilizado o seguro de crédito à exportação para a minha atividade privada, mas penso que o seguro de crédito à exportação ganharia competitividade e reduziria fortemente os custos de contexto se tivesse isenção de imposto social. E quem anda nesta vida há uns anos como eu sabe que há várias formas de pensar como podemos ter isenção desse imposto social. Esse é um passo que o Governo assumiu no orçamento para 2020, ainda pré-Covid. Os meus colegas nas finanças têm preparado todo o instrumento que nos deve levar a que em 2020 se utilize a autorização que foi dada pela Assembleia da República quando foi discutido o orçamento de 2020 e que, por isso, esperemos que em 2021 os seguros de crédito à exportação já não paguem imposto social, e, portanto, com garantia de Estado. E esse é um passo, é uma medida fiscal que queremos avançar. Já. Muito bem. Não sei se temos mais alguma questão para colocar ao Sr. Secretário de Estado, que nos tenha chegado. E temos, efetivamente, e pronto, tinha que ser, não é? Como vê o papel da banca comercial no âmbito deste programa Internacionalizar 2030? Sim, a banca comercial terá particularmente... Eu diria que se me permitirem pôr a foice em seara alheia, mas a pergunta é para eu pôr foice em seara alheia. Eu acho que há 4 âmbitos. Eu iria dizer 3, mas eu somo um quarto. Já direi qual é o quarto mais à frente. O primeiro é, evidentemente, nós estas linhas, e em particular a linha de encomenda internacional, terá que passar pela banca, pelo escrutínio da banca. Há muita gente que discute, aliás, até na discussão do Banco de Fomento, essa é uma questão que está por trás, muitas vezes, é saber se a banca... para já o Banco de Fomento terá um papel diferente. Segundo, nós consideramos que há um elemento de avaliação de risco, que é um papel central da banca, que pode ser feito de forma mais eficaz pela própria banca comercial e que está presente na colocação das linhas. Isso leva a várias discussões, mas é um elemento central. O segundo é porque é na utilização dos próprios seguros de crédito à exportação e dos seguros de caução que as empresas portuguesas utilizam nas operações no exterior, quer para a exportação, quer muitas vezes até para projetos de investimento, em particular no setor das obras, onde o setor, na metalomecânica, no financiamento ao importador, e nós aí avançamos com vários instrumentos, alguns deles até já reforçados, em particular para os seguros de caução e para o financiamento do importador, e onde aí a banca é a segunda dimensão, onde eu penso que a banca tem um papel central. Terceiro, nas necessidades de cofinanciamento dos projetos. Sim, nós vamos ter incentivos financeiros. Podemos ter, e vamos ter, incentivos fiscais, ao abrigo do regime fiscal de apoio ao investimento, o famoso REFAI. Precisamos de empresas com autonomia financeira e com capacidade de suportar os projetos. Já agora, nós falamos muito de dinheiro, também precisamos de dinheiro dos empresários. Agora, falamos do dinheiro do Estado e do financiamento do capital alheio. Naturalmente, as empresas precisam de robustecer os seus balanços e isso também sabemos que se fazem com bons projetos bem financiados e, portanto, a expectativa é que os projetos de internacionalização que também contribuam para esse robustecimento da autonomia financeira e dos balanços das empresas portuguesas. Mas no cofinanciamento, por capital alheio, neste caso, dos projetos. E aquele que era o meu quarto elemento e que eu quis somar aqui no fim, eu iria dizer 3, é um que não tem a ver com dinheiro, mas que nos pode ajudar a usar melhor o dinheiro. Sim. A rede diplomática e a AICEP têm um papel central na angariação de informação e na colocação dessa informação da forma mais eficaz possível nas empresas. Informação de mercado. Mas a banca também tem esse papel. A banca também pode executar bem esse papel, que é não é apenas um agente que coloca capital, é um agente que pela sua rede, e aqui o Milênio, só pegando o caso da Polónia e de Moçambique, são 2 casos evidentes, mas que pela sua rede nos permite ter acesso à informação de mercado e
boa informação, porque, como os senhores saberão, se calhar a banca sabe mais da nossa própria vida que nós próprios, se nós trocarmos e utilizarmos muito para fazer a nossa vida. Se calhar o BCP sabe quanto é que eu gosto mais em produtos alimentares que eu próprio, e portanto, porque sou cliente do banco. Não é? Portanto, nessa dimensão, a de informação de mercado e de desk de mercado que pode dar boa informação, a banca também pode ter um papel. Eu, se quisesse ir para Moçambique, ir ao mercado moçambicano, sei que quer o Milênio, quer também o BCI, que é o outro banco português que opera também no mercado moçambicano, mas sei que, em princípio, há informação de mercado que, tal como a ICEP, talvez noutra dimensão, o próprio banco pode ter. E nós devíamos também usar positivamente, entenda-se, a banca como um angariador e um disseminador de boa informação de mercado para tomar boas decisões de investimento. Muito bem, muito obrigado. Vamos ver se temos mais alguma questão que nos tenha chegado entretanto, ou se terá sido a última questão que nos chegou. E temos mais uma pergunta. Esta é bastante interessante. Reconhecida a marca Portugal como fator diferenciador e valorizador da origem Portugal, será um requisito transversal à atividade exportadora. Atualmente existe promoção pelo Estado na atividade turística. Que estratégia e meios existem para bens transacionáveis e outros serviços que não o turismo? É interessante esta pergunta porque reporta um pouco à sua intervenção há pouco. Nós temos uma arquitetura de promoção nos bens que é diferente da do turismo. O turismo tem o Turismo Portugal e eu diria que do outro lado tenho a Agência de Investimento e Comércio Externo de Portugal. E já agora, que devem cooperar os dois para fazer mais promoção transversal, é um dos aspectos de coordenação intra-Estado, até com o Ministério da Cultura e outros ministérios, onde nós conseguimos fazer mais promoção coordenada intersetores, peço desculpa. Nos bens, a arquitetura depois tem uma abordagem setorial, onde em diferentes setores temos protagonistas de promoção conjunta. Muito centrada, é bem verdade, naquilo que é o B2B, negócios entre empresas. A APICAPS, a Associação do Calçado, coordena um grande projeto no calçado. A ATP, a Associação Têxtil de Portugal, a Anivec, Portugal Fashion, Moda Lisboa, coordenam entre si ações no setor da moda. Portugal Foods, Portugal Fresh e outros, o Inov Cluster, por exemplo, o Agrocluster, conjunto, setor agroalimentar. A IMAP e a ANEM, setor metalomecânico, e vão-me perdoar os outros setores, o setor automóvel, o caso do Mobinov, por exemplo, também, do cluster do automóvel. E, portanto, nós temos, de forma transversal, a ICEP a fazer promoção Portugal e depois, setorialmente, como faz o próprio turismo, porque o turismo é um setor, não é? Temos quem promova promoção conjunta. E para além da promoção conjunta, nós temos instrumentos de promoção individual, empresa a empresa, que se candidatam ao abrigo dos fundos comunitários, Compete 2020, passando evidentemente pelo crivo analítico da ICEP. E, portanto, a nossa arquitetura é essa. Eu, se tivesse uma pequena e média empresa, especialmente uma pequena empresa, com fraca presença nos mercados internacionais, isso digo eu, que não sou empresário, mas é mais uma sugestão, eu começaria sempre por procurar chegar aos clientes e aos mercados internacionais por projetos conjuntos. Tem outro conforto desde o ponto de vista da organização, tem, de alguma forma, desde o ponto de vista da qualidade participativa, mais segurança, porque, por exemplo, quer dizer, muitas destas instituições discutem há muitos anos o melhor lugar, a melhor localização dentro da feira, os eventos paralelos, quais são os clientes. E, portanto, é essa construção que nós temos e que quem está nos setores transacionáveis tem que procurar, em primeira instância, dentro dos seus objetivos, qual é a entidade conjunta e quem é depois, com a ICEP, as entidades ou as outras entidades que lhe podem permitir ter uma promoção mais eficaz. Agora, a nossa organização é transversalmente a ICEP e o Turismo Portugal e depois setorialmente
os agentes de promoção de eficiência coletiva, as associações empresariais e os clusters. Muito bem. Muito obrigado. Secretário de Estado, o tempo de facto voa. Esta foi a última pergunta-resposta que temos a oportunidade de transmitir neste momento. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Espero que se tenha sentido bem recebido. Obrigado por ser nosso cliente. E até breve. Não sou só o vosso cliente. Muito já bem. agora, mas Muito bem, muito obrigado e até breve, Sr. Secretário de Estado. muito obrigado e Faça boa favor. sorte aos senhores empresários, às senhoras empresários e também naturalmente ao BCP. Muito obrigado. Faça favor. Muito bem, nós estamos quase a terminar este webinar, mas antes de o fazermos temos a intervenção de Diogo Lacerda, Head of Trade Finance do Millennium BCP. Antes de chamar o Diogo, dar só uma nota, nós vamos ter este webinar no nosso site, portanto se não teve a oportunidade de nos acompanhar hoje, pode fazê-lo no decorrer desta semana. Portanto, Diogo, faça favor, o palco é seu, bem-vindo também. Muito obrigado, Nuno. Tivemos o privilégio de poder contar com a disponibilidade e a colaboração de Sua Excelência o Secretário de Estado, que nos apresentou as linhas orientadoras deste importante programa de apoio às empresas portuguesas. O aumento das exportações de bens e serviços, o incremento do número de exportadores, a diversificação de mercados de exportação, o aumento do volume de investimento direto estrangeiro, são determinantes para os ambiciosos objetivos a que Portugal se propõe para 2030. No Millennium BCP dispomos de uma equipa experiente, com elevados conhecimentos técnicos em Trade Finance, que garante o know-how necessário para as empresas expandirem a sua atividade para outros mercados. Estamos à vossa disposição para contribuir e colaborar para a concretização dos projetos que levarão Portugal a superar os ambiciosos objetivos para esta década. Agradeço mais uma vez ao Sr. Secretário de Estado por ter partilhado connosco a sua experiência e conhecimento sobre este tema. Agradeço também a todos os presentes. Espero que este webinar tenha sido útil e esclarecedor. Contem com o Millennium BCP. Muito obrigado. Muito obrigado, Diogo. Contem de facto com o Millennium BCP. Eu, antes de terminar este webinar, gostava de agradecer a todos, principalmente os que estiveram desse lado a acompanhar este webinar, que de facto, à semelhança do que disse o Diogo Lacerda, tenha sido útil e principalmente esclarecedor. Foi um prazer estar na sua companhia. Tenha um resto de bom dia e, acima de tudo, mantenha-se seguro. Muito obrigado.